Quem aí começou a acompanhar o Cavaleiro dos Sete Reinos já percebeu uma vibe bem diferente das outras séries do universo de Game of Thrones. Estradas ensolaradas, torneios coloridos e muitas piadas. Até parece uma história de outro universo. Mas galera, não se enganem, ainda estamos em Westeros. E quem conhece o George R. R. Martin sabe que ele não tem pena dos seus personagens. Sim, estamos falando aí de um universo onde literalmente ninguém tá salvo. No vídeo de hoje eu vou revelar como é que cada um dos principais personagens do Cavaleiro dos Sete Reinos vai dessa pra melhor, dos mais amados aos mais odiados e temidos pelos fãs. E é claro, esse vídeo tá recheado de spoilers. Então, se você aí não liga pra spoiler e quer se preparar psicologicamente para se despedir de cada um deles, já deixa o like aí embaixo e confere também se você tá inscrito aqui no Voo do Dragão. Não custa nada, né? Um segundinho no seu dia clicando no botão de inscrever para apoiar o nosso trabalho aqui. Combinado? Então, bora pro vídeo. Antes, galera, da gente partir pra dor e sofrimento, vamos falar bem rapidão de um personagem bem importante que a série já mostrou, o Sir Allor de Pennytree. Assim como GOT e House of the Dragon, que começam com funerais e mortes logo de cara no seu primeiro episódio, com o Cavaleiro dos Sete Reinos não foi diferente. A cena de abertura da nova série é justamente o enterro do Sir Allor, que rola em uma colina, de forma bem simples e humilde, diferente dos outros Lords de Westeros e todos os nobres. Enquanto na obra original o Sir Arlan falece de um resfriado e por causa da idade avançada, aqui na série ele acaba falecendo de uma doença ou infecção que ele tem no braço. Uma morte simples, banal e nada heróica. Já deixa claro que a vida de um cavaleiro nem sempre é gloriosa ou termina em grandes batalhas. Aqui a gente começa a entender que essa é uma história de um homem simples e humilde, bem diferente da maioria dos grandes personagens que a gente já conhece desse universo. Por isso que eu creio que essa morte é de fato muito significativa para toda a história. Fora que ela é o pontapé inicial para o nosso protagonista Duncan começar a sua jornada. Agora, pessoal, uma personagem muito querida e amada pelo público, a Tansel. Com poucas cenas, a artista conseguiu de fato roubar o coração dos telespectadores e, é claro, do nosso protagonista. Acontece que ela termina se envolvendo em uma confusão com a Aerion Targaryen, assim como a gente viu no terceiro episódio dessa primeira temporada. Após ter o dedo quebrado pelo Chama-Viva, a Tansel e seus companheiros acabam fugindo para Dorne para escapar dessa confusão toda, temendo em uma retaliação maior ainda da casa Targaryen. Ela acaba deixando apenas o escudo que ela fez pro Duncan para trás, sem mesmo se despedir do nosso cavaleiro. Nos contos seguintes, pessoal, o Duncan vai lá para Dorne para procurar a Tansel, mas rola que ele acaba nunca encontrando ela e depois desistindo. Nos 3 contos que o Martin escreveu até agora dessa história, o Duncan eventualmente fala e pensa na sua amada, mas até agora ela nunca apareceu de novo. Lembrando, pessoal, que o Martin tem ideia para 12 outros contos do Cavaleiro dos Sete Reinos, que ainda não foram publicados, então pode ser que ela retorne um dia, porém o seu destino no cano até hoje em dia é totalmente desconhecido. Agora, se preparem para as lágrimas, porque vamos falar das mortes pesadas de alguns personagens que conhecemos aí na primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, e algumas delas devem rolar nessa mesma season. Lembrando que se você quer se aprofundar ainda mais no universo do Cavaleiro dos Sete Reinos, eu vou deixar o link do livro oficial com todos os 3 contos marcados aí embaixo do vídeo, além também do Mundo de Gelo e Fogo, que é uma enciclopédia enorme e ilustrada com toda a história desses personagens, desde a Era dos Heróis, passando pela Conquista, Dança dos Dragões, o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Reinado do Aegon, até o nascimento da Daenerys, beleza? Para continuar agora, galera, com essas mortes trágicas, eu preciso, antes de tudo, explicar certinho o que rola no final dessa primeira temporada da série, para vocês entenderem perfeitamente o contexto no qual muitas dessas fatalidades acabam acontecendo. Rola aí que depois dessa treta entre o Duncan e o Aerion, o Chama-Viva, que era a cabeça do Cavaleiro Andante. No entanto, para ter uma oportunidade aí de sobreviver, o Duncan acaba pedindo um julgamento do Sete, que é tipo um combate onde cada lado escolhe 7 cavaleiros para lutar até que um dos lados seja completamente derrotado. E é nesse julgamento que muitos dos personagens dessa primeira temporada acabam indo de arrasta para cima. Vamos começar falando do Humphrey Busbury e do Humphrey Harvey, que são 2 cavaleiros lendários que ficam conhecidos por protagonizar o duelo que ficou conhecido como a Batalha dos Humphrey. Nesse duelo é dito aí na história que eles quebraram um total de 12 lanças, o que é um número absurdo, visto que em média em duelos assim, o normal é 2, 3 lanças no máximo. Logo, dá pra ver de cara que esses cavaleiros eram um cascadura. Nesse duelo, ambos Humphrey escolhem lutar pelo Duncan durante esse julgamento do Sete, no ápice da história. No entanto, mal sabiam eles que esse seria o último torneio deles. O Humphrey Busbury começa o torneio bem ao lado do Duncan. No entanto, logo na primeira cerca de lanças, ele é atingido pelo Donald Dunsky-Dale, aquele cavaleiro da Guarda Real que tá logo ao
lado do Aerion. De forma brutal, a lança atravessa o Buzber de lado a lado, que acaba caindo e morrendo ali mesmo. Já o outro Humphrey, o Harwin, acaba até sobrevivendo ao julgamento. No entanto, durante o duelo, ele fica gravemente ferido. Nós não sabemos exatamente como ele se feriu e quem atingiu ele. No entanto, pessoal, é relatado que ele acaba morrendo alguns dias depois do julgamento, devido a esses ferimentos bem graves que ele recebeu. Isso acaba tendo logo de cara um peso bem brutal na mente do Duncan, ao ver pessoas que ele nem conhecia direito morrendo justamente por uma decisão que ele tomou. Uma decisão que para ele, na mente dele, era nobre, mas teve no final das contas consequências viscerais. Mas se você aí acha que apenas personagens secundários e pouco relevantes entram nesse julgamento e acabam partindo dessa para melhor, vocês estão muito enganados. Ao se deparar com a situação, o príncipe Baelor, aquele que é mão do rei e herdeiro do trono, entende que o Aerion Targaryen tá completamente errado. Afinal, ele conhece aí o seu sobrinho, né, pessoal? Dessa forma, o próprio Baelor decide entrar no julgamento para defender o nosso Duncan. Sim, o Cavaleiro Andante. E sim, pessoal, parece uma decisão totalmente imprudente. O herdeiro do Trono de Ferro e o segundo homem mais importante dos Sete Reinos arriscar a sua própria vida nesse combate. Mas olha só, faz um pouco de sentido. A fama da Casa Targaryen, como a gente já viu nessa mesma série, já não é muito boa. E o Aerion Targaryen, com toda a sua arrogância e crueldade, só piorou isso. Dessa forma, o Baelor imagina que lutar ao lado do Duncan é uma forma de demonstrar que a Casa Targaryen é contra esse tipo de comportamento sádico e maligno do Aerion, e que eles também têm honra e senso de justiça. Dessa forma, pessoal, do outro lado, quem entra para defender o Aerion é ninguém menos que seu pai, o Maekar Targaryen. Afinal, para ele é uma questão de honra defender seu próprio filho apesar de seus atos. E sim, quando eu li isso também achei loucura. Dois príncipes da Casa Real entrarem em um torneio ou julgamento brutal, arriscando as suas vidas. Mas no contexto do universo de Westeros, isso acaba fazendo total sentido. Pense aí, um príncipe Targaryen, galera, é treinado desde criança para lutar para ser um cavaleiro. Eles acreditam que morrer defendendo a sua casa e seu nome é algo honroso. Fora que eles confiam que os deuses aí que regem o julgamento do Sete não deixaria alguém inocente morrer. Além disso, o Maekar e o Baelor, se vocês não sabem, são cavaleiros consagrados e com experiência em campo de batalha. Eles não apenas lutaram juntos na rebelião Blackfyre, assim como foram essenciais para a casa Targaryen vencer essa guerra há uma década atrás. Dessa forma, vocês podem imaginar que o pior acontece. O príncipe Maekar, no meio do caos da confusão durante o julgamento, acaba atingindo o seu irmão Baelor Targaryen bem na cabeça com a sua maçã, que é essa arma medieval que ele carrega aí nas mãos. O golpe, pessoal, é fatal e acaba matando o príncipe poucas horas depois. Isso acaba abalando a todos no torneio, principalmente o Duncan, que vê novamente alguém importante partir por sua culpa e as suas decisões. Fora, é claro, o príncipe Maekar, que de forma trágica acaba matando seu próprio irmão. Nos livros é dito que o Maekar nunca se recuperou desse trauma e levou esse peso e essa culpa nas costas até os seus últimos dias. O Baelor, pessoal, foi cremado ali mesmo, em Asford, de acordo com os costumes da Casa Targaryen. No entanto, a tragédia para essa família não acabou por aí, e a morte voltou a visitar a Casa do Dragão mais vezes nos anos seguintes. Após a morte do príncipe Baelor, que fica na linha de sucessão direta, é a vez de ninguém menos que seu filho, Valar Targaryen, aquele mesmo que já apareceu aí no segundo episódio da série. Pouco tempo depois desse torneio de Asford e da morte do Baelor, uma grande pandemia acaba assombrando Westeros. Ela ficou conhecida como a Grande Praga da Primavera, que foi uma espécie de gripe mortal que dizimou os Sete Reinos e muitos dos nossos personagens. O príncipe herdeiro, Valar, foi a primeira vítima da Casa Real a bater as botas. Seu irmão Mataris Targaryen também partiu logo depois, assim como o rei Daemon II, Lubon, que é quem senta no Trono de Ferro nessa época. Quem acaba assumindo o trono, então, é outro personagem que não aparece na série e nem nos livros. É o rei Aerys I. Ele é obcecado por livros e estudos. Aerys era conhecido por ser um rei ausente, que não gostava de governar e preferia a biblioteca do Red Keep ao Trono de Ferro. No entanto, o seu reinado também não dura muito tempo. Aerys nessa época já estava velho e acaba morrendo, olhem só, de causas naturais, sendo aí um dos poucos personagens desse universo que acaba não falecendo em uma situação trágica. Quem deveria suceder ele então seria o Rhaegon, um dos 4 filhos lá do Daemon. No entanto, esse mesmo Rhaegon, como muitos dizem, era mentalmente estável e visto como esquisito pela própria família. Por isso, muitos sabiam que ele não poderia governar. Pra não restar dúvida, pessoal, o próprio Rhaegon, olha só, acaba falecendo antes mesmo do seu irmão, Aerys, ao tropeçar nas próprias vestes e quebrar o pescoço em uma escada do Red Keep. Dessa forma, quem assume o Trono de Ferro é ninguém menos que o Maekar, sim, o pai do Egg. E tudo
tudo isso, galera, acaba acontecendo menos de 10 anos depois do torneio de Asford, ou seja, dessa primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos. No entanto, galera, muito diferente dos seus antecessores, a morte do Rainmaker é cruel e pesada, digna de um roteiro da saga Premonição. Acontece que pouco tempo depois de assumir o Trono de Ferro, acontece a chamada Revolta Peak. Maker resolve então fazer um cerco no castelo que dura semanas. No meio desse conflito, de forma brutal e cruel, pedras gigantes são jogadas pelas muralhas do castelo e uma delas acaba atingindo o Rainmaker bem na cabeça. Literalmente, não sobra um miolo. Muitos dizem que a forma que o príncipe morreu, atingindo na cabeça, foi uma espécie de resposta dos deuses por matar o seu irmão da mesma forma alguns anos antes. O que sabemos é que a partir desse acontecimento trágico que o nosso menino Egg, ou Aegon, ascendeu o Trono de Ferro após suceder o seu pai, como Aegon V Targaryen. Mas e o Aerion? Afinal, o irmão malévolo do Egg é bem mais velho e ele não tá na linha de sucessão, pelo menos aqui. Rola, pessoal, que o nosso querido e temido Aerion Targaryen já havia deixado esse mundo um pouco tempo antes do Aegon ascender o Trono de Ferro. Se não, é fato, ele seria o rei e graças a Deus que não foi. E bem, me desculpem aí se você estava animado, mas não vai ser nessa temporada do Cavaleiro Sete Reinos que a gente vai ver o Chama Viva a partir dessa pra melhor. Muito pelo contrário, ele demora muito mesmo pra morrer, galera. É aquela famosa frase, vaso ruim não quebra. Se você quer saber mais da história completa do Aerion, antes, durante e o que rola com ele depois do Cavaleiro Sete Reinos, eu já fiz um vídeo completo pra você conferir depois desse vídeo, beleza? No entanto, o que acontece com a sua morte, ela ficou conhecida como uma das mortes mais macabras de todo o universo de Game of Thrones. O nível de insanidade e narcisismo do príncipe só piorou ao longo dos anos, chegando a um ponto, pessoal, que ele começa a acreditar que beber fogo vivo, aquele líquido verde lá de Game of Thrones, ele vai acabar se transformando em um dragão. E bem, é exatamente isso que ele faz. O Aerion literalmente toma fogo vivo, assim como se fosse um refrigerante. E o resultado não foi diferente do septo de Baelor lá de Game of Thrones. O Aerion Targaryen, pessoal, literalmente fritou de dentro para fora, sendo totalmente consumido pela substância em questão de alguns segundos. Muitos aí falam que os berros e os gritos de dor e agonia do príncipe ao ser queimado literalmente foram ouvidos até mesmo de fora do castelo, protagonizando uma das mortes mais brutais e sádicas de toda a história de Westeros. No entanto, o que o destino ou o George R. R. Martin reservou para os nossos protagonistas Dunk e Egg, infelizmente, pessoal, não foi muito diferente disso. Acontece, pessoal, que ao assumir o trono, o Egg, ou Aegon V, tentou aí fazer um reinado completamente diferente dos outros. A sua convivência com os plebeios e com Duncan mudou sua maneira de enxergar o mundo e o tornou o primeiro monarca que entendia seu povo. Isso, pessoal, gerou muitos conflitos com todos os lords de Westeros, que o viam como um rei que governava para os pobres, deixando os nobres e as grandes casas de lado. Com o tempo, ficou nítido para Egg que sem seus dragões, ele jamais poderia ser um rei respeitado. Dessa forma, as suas obsessões pelas bestas, que ele já gostava, só cresceu. Egg começou a pesquisar, então, sobre como trazer os dragões de volta, acreditando que se eles voltassem, a casa Targaryen seria poderosa e respeitada novamente. Até que, em uma trágica noite, ele reuniu 7 ovos de dragões e porções enormes de fogo vivo lá no castelo de Summerhall para realizar um ritual que imaginava que poderia trazer todas as bestas de volta ao mundo. O resultado foi trágico. O fogo tomou conta do castelo, consumiu os ovos, paredes e todos que estavam ali dentro. Egg acabou ficando preso no meio das chamas e jamais conseguiu escapar. No meio do caos de fumaça, o Sr. Duncan fez seu último ato heróico ao salvar Rhaella Targaryen e seu primogênito, Rhaegar. Anos mais tarde, essa mesma princesa deu à luz a menina chamada Daenerys Targaryen, a mesma que viu em Game of Thrones. Enquanto Rhaegar, dizem os boatos, se encontrou com Lyanna Stark, que deu à luz a ninguém menos que o nosso Jon Snow. E sim, galera, muitas pessoas viram aquela profecia lá no terceiro episódio de Game of Thrones para uma bruxa que para o Egg. De fato, ela não acertou sobre o Duncan, ele acaba não ficando tão rico quanto o Lannister, mas ela foi certeira aí sobre a morte do nosso querido Egg. Exatamente da mesma forma que ela fala que o nosso pequeno reizinho vai partir dessa para melhor daqui muitos e muitos anos nesse mesmo universo. Então sim, pessoal, toda essa sequência de batalhas, guerras, mortes trágicas, cruéis, chatas e bizarras levaram aos nossos protagonistas das Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones. Não esqueça de deixar o seu like e a sua inscrição aqui no Voo Dragão, assim como também de conferir os outros vídeos do canal. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!